te tocar, eu sei, serei sarado. Nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nossa vida pra tua igreja. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. Saúde, amada igreja, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Um motivo de alegria de estarmos novamente na casa do Senhor. E isso nos alegra, porque quando nós estamos na casa do Senhor, existe morada, existe auxílio, existe comida, existe água. E nessa noite nós estamos aqui para pedir ao Senhor que nos ajude, nos guarde, nos proteja. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17, versículo do 8 ao 16. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou. Ele disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Em vez aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui, depois farás para ti e para o teu filho.
Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não te acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ali foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Essa palavra, eu coloquei o tema nessa noite como: em meio à dificuldade, Deus é a sua provisão. E quando nós falamos em dificuldade, é difícil, né? Porque muitas vezes é até fácil falar quando uma pessoa está vivendo, né? E você está ali observando. Mas quando a pessoa está vivendo a dificuldade, aí se torna difícil. E quando nós estamos passando pela dificuldade, é que realmente vem a nossa fé e a confiança. E eu estava em casa, meditando e falando com Deus sobre a palavra no qual eu traria nessa noite. E com isso, a última vez que eu preguei aqui, eu trouxe sobre confiança e sobre fé. E eu tentei sair desse tema e Deus me colocou de novo em confiança e em fé. Então, com isso, não que eu quis sair, né, mas eu falei: Deus, realmente é isso que o Senhor quer da minha vida, que eu fale para a tua igreja? E realmente eu fiquei, até falei para a Juliana ontem, eu estava com uma palavra e eu não estou sentindo que aquela palavra, e não sai do meu coração a outra palavra, e eu falei: não, vai ser essa, e eu vou voltar, e deu melhor. Deus quer voltar referente à fé e confiança e obediência na palavra dEle. E com isso, nesse trecho que nós lemos da palavra em 1 Reis, capítulo 17, fala sobre a viúva. Mas eu queria voltar um pouquinho antes, para falar um pouco da questão de como que era aquela época, juntamente com o profeta Elias. E naquela época toda a região pertencia ao reinado de Acabe. E houve uma grande seca por 3 anos e 6 meses naquela época. E nenhuma gota caía ali do céu. E vale ressaltar que naquela época Baal também era o Deus daquele povo. Existia o Deus, o Todo-Poderoso de Israel, mas também Baal reinava ali naquele lugar, como o Deus da vida, da fertilidade, e o povo seguia e o adorava. E logo a tal seca que tinha sido enviada, e enviada por Deus, representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar o tempo. Então Deus queria, então se você é Baal mesmo, então se o povo adora você, então vamos colocar uma seca, uma pequena seca aqui para ver se realmente o seu Deus, ele é um Deus que controla o tempo ou não. E com isso, Deus trouxe a seca para aquele reino, né? E essa seca ela foi anunciada pelo profeta Elias. E aqui entra o profeta Elias, aonde que fala sobre a seca que iria acontecer. Que foi perseguido pelo próprio Acabe e também a sua esposa Jezabel. E visto isso, o profeta trazendo ali a mensagem que teria aquela seca e que com isso traria muitos problemas para aquela cidade, o profeta Elias começou a ser perseguido pelo próprio reinado de Acabe. E aí Deus, toma uma ação e fala para Elias: sai daqui e esconda-te perto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do rio Jordão. Beberás do ribeiro, e ali ordenarei aos corvos que te sustente. E aí com isso nós começamos a ver um profeta que estava ali na linha de frente, passando a mensagem para o povo e o que iria acontecer, o cuidado de Deus para com a sua vida, porque ele estava sendo perseguido e essa perseguição iria trazer problemas. Então Deus coloca o profeta Elias ali em um local onde que ninguém sabia aonde que ele estaria, que é ali no ribeiro de Querite, e os corvos ali começam a alimentar. Eles tinham um ribeiro com águas e os corvos começam a alimentar ali o profeta. E ali ele acabou se refugiando junto ao ribeiro e foi sustentado por Deus. Deus cuidou de Elias de uma forma que ele tinha um banquete ali nas suas mãos, tinha tudo. Então ele acordava, já tinha aquele banquete, então estava sendo servido pelo rei. E com isso,
Ele não podia andar livremente, porque estava sendo perseguido. E ninguém sabia o seu paradeiro. Só que certo dia, Elias acorda e não vê os corvos, nem comida, não vê água, não vê nada. E aí o riacho, quando ele olha, o riacho tinha se secado. Então Deus ordenou que o riacho secasse, a propósito de Deus, e que ele começasse a apontar a um novo caminho, uma nova direção, porque ali onde que ele estava acabou vamos dizer assim, a mamata, né? E aí ele teria que fazer agora um novo trabalho, uma nova ordenança por Deus. E aí com isso, ele começa desculpa o termo, mas puxar o carro dali do lugar. E vale fazer uma analogia aqui, com essa questão do riacho se secar. Porque aonde existe água, existe vida. Aonde existe a presença ali da água, existe animais, existem tudo ali. No deserto são poucos animais que tem ali. E quando existe um riacho, existe água ali como que eu posso falar para você? É completo a fauna ali. Então, com isso, onde existe água, existe vida. Mas o riacho se secou, então Deus falou, agora você precisa sair. E toda vez que algo se seca, e essa analogia que ele gostaria de trazer, quando algo se seca, aí existe um recomeço. Por que existe um recomeço? Porque quando seca, existe um trabalhar. Porque você precisa se movimentar, você precisa fazer. E secou, e agora o que eu vou fazer? Preciso fazer algo. E Deus fez isso com o profeta Elias. Que quando secou o riacho, ele falou assim, agora vamos mudar de lugar, porque o seu tempo chegou aqui. E com isso, Deus fala para Elias, levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma viúva a te sustentar. E Deus envia ali Elias para aquele lugar, para ser alimentado pela viúva. E quando a gente fala de Serepta, é uma pequena cidade costeira, fora da fronteira de Israel, das fronteiras de Israel, e que pertencia ao domínio de Sidom, onde o governo era um governo pagão. E aqui começa a história que nós lemos, que é a história da viúva de Serepta sendo cuidada por Deus. Onde, naquela época, como citado, existia a seca e a sobrevivência que tinha ali naquele momento, porque não tinha água, não tinha plantação, não tinha nada. Mas o profeta pode começar a analisar naquele momento, eu penso, que ele começa assim a falar, nossa, Deus me tirou de um lugar seco e vou para um lugar onde que ele falou que uma viúva está preparando algo para mim. Mas quando ele chega e se depara com aquela viúva, ele vê que a situação é totalmente diferente. E a mulher começa a ser um instrumento para Elias, como também Elias começa a ser um instrumento para a mulher. Porque Elias estava sendo cuidado por Deus. E a mulher também seria cuidada por Deus. Porque quem era a mulher? A mulher era uma viúva. Ela tinha acabado de perder o seu esposo. A mulher naquela época ela não tinha muito valor. E com isso, a viúva muito menos valor naquela época. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha prestígio, ela não tinha nada. Ela estava prestes a morrer. E com isso, Elias, cansado da viagem, chega ali e cumprimenta aquela mulher, que estava pegando lenha. E ali com isso, Elias pede um pouco de água para aquela mulher. E ela até fala ali com Elias, vê Elias, tudo bem, eu vou pegar água para o senhor. Só que aí Elias também a chama e fala assim, mas também me traga um pequeno pão para mim comer, para saciar a minha fome. Aí a mulher começa e pensa, né? E fala, vive, ó Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos.
E o interessante que ao a mulher falar isso, e quando ela fala ali que vai estar pegando 2 cavacos, e eu fui ali olhar o termo dos cavacos, seriam 2 gravetos. O que a gente faz com 2 gravetos hoje em dia? Se a gente vai falar, vamos fazer uma fogueira, o que nós fazemos com 2 gravetos? Para a gente ter uma noção do quanto de comida, farinha e azeite ela tinha para fazer. Só que o mais interessante de tudo isso é que, em relação à confissão da mulher, que ela não tinha farinha, ela tinha um pouco de farinha, ela tinha um pouco de azeite, que dava para sustentar apenas o filho, Elias faz algo inusitado ali, que fala, mas tudo bem, ok, você tem a farinha, você tem um azeite, mas mesmo assim, traga primeiro para mim, e depois você vai alimentar você e o seu filho. E com isso a viúva ela obedece. Ela obedece o profeta. E aí aqui entra alguns pontos interessantes para as nossas vidas. Porque pare para pensar. Se hoje eu não tenho filho, mas muitos aqui têm filhos. Se alguém chegasse para você só tem um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, você tem que alimentar o seu filho, você sabe que o que tem na despensa é apenas o necessário para o seu filho e para você. E aí ele fala para dar para ele, primeiro. Qual seria a nossa reação? Uma pessoa na rua se dizendo como profeta, e fala, me alimente. Como que seria a nossa reação se nós estivéssemos nessa situação? E com isso, a mulher começou a agir com fé. Porque até então ela falou, eu estou prestes a morrer. E um profeta me disse que se eu dar a ele primeiro a farinha e o azeite, ou seja, fizer ali um pouquinho, um pedacinho, um pouco de pão para ele, a farinha e o azeite se multiplicaria na minha despensa. Então, com isso, a mulher começou a trabalhar ali a fé. E uma palavra diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E a mulher não via nada. A mulher só via nela a morte do filho e dela. Mas mesmo assim, através de um profeta que chegou até ela e falou para com ela que existia um Deus que poderia mudar a situação da vida dela, que poderia trazer ali o cenário de morte, o cenário no qual era precário, Deus estava ali para transformar a vida dela. E com isso, Deus estava atento às necessidades, através do profeta Elias, Deus estava atento às necessidades e aflições daquela viúva pobre. Como também, meus irmãos, está atento à minha e à sua necessidade. Muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele está no seu trono e não está olhando para as nossas vidas. Muitas vezes tomamos decisões nas nossas vidas, no qual é uma decisão errada. Não temos fé, não trabalhamos com a fé, não colocamos Deus como premissa, e tomamos algumas decisões esquecendo que existe um Deus que trabalha e peleja pelas nossas vidas, porque muitas vezes nós colocamos o nosso eu, o nosso passo primeiro, antes mesmo de consultar a Deus. Mas aqui nessa situação da viúva, ela mudou. Ela viu um cenário de morte, ela viu um cenário onde que estava perdido. E ela falou, a única coisa que me resta é confiar nesse Deus do profeta Elias. E com isso, fora a fé, ela também teve o ponto de agradar a Deus. E apesar que ela não conhecia, pelo que eu pesquisei e vi, ela não conhecia a Deus. Porque ela fala para Elias, o teu Deus. Então, com isso, ela não era cristã, ela não tinha aceitado a Jesus como o seu único e suficiente Salvador, mas só que através de um profeta, através do seu Deus, eu vou confiar que o meu cenário vai mudar. E essa pobre viúva foi um instrumento de Deus a proporcionar um alimento ao servo dele. E ela serviu a Deus primeiramente.
Ela serviu, ela pegou a premissa dela, o que ela tinha ali, com tudo, e deu a Deus. Aí, trazendo para as nossas vidas hoje, o que nós estamos dando ao nosso Deus. Porque aquela viúva, ela não tinha nada. Muitas vezes nós temos tudo, não passamos as dificuldades. Temos dificuldades? Temos, mas Deus está conosco. Mas mesmo assim, sabendo que Deus está conosco, mesmo assim, muitas vezes nós murmuramos, nós ficamos de cabeça baixa, nós ficamos amuados no canto. Eu sei que não é fácil, mas existe um Deus que peleja por mim e peleja por você. Na situação de que eu estou ou de que você esteja, cada situação, Deus ele sonda os corações. Deus ele sabe o que se passa na minha vida, Deus sabe o que se passa na vida de cada um nessa noite. Eu não sou melhor do que ninguém que está falando aqui, porque também essa palavra serve para mim nessa noite, porque muitas vezes e eu falo pela minha própria vida, aqui trazendo essa palavra, muitas vezes eu falo que tenho fé, mas existem situações que eu não demonstro ter fé. Porque nós falamos, não, porque você tem que ter confiança em Deus, mas tem vezes que nós pegamos em pequenas situações que nós passamos e vemos. Mas calma aí, eu tomei um passo antes de falar com Deus. Eu tomei um passo aqui e, calma aí, não agi com fé. Então, a minha própria vida, eu estou falando com Rafael aqui, muitas vezes eu acabo agindo, sendo que muitas vezes eu não demonstro ter a fé que deveria. Eu não demonstro muitas vezes agradar a Deus da forma que deveria agradar. E com isso, Deus, ele sonda os corações. E ele quer trabalhar em prol das nossas vidas. Só que basta nós querermos, basta nós olharmos como a viúva, ver o cenário e falar, eu não consigo fazer nada na situação que eu estou. Mas existe um Deus, existe o meu Deus, no qual eu aceitei, como meu único e suficiente Salvador pessoal, no qual morreu na cruz do Calvário, verteu um sangue precioso por mim. E eu sei que esse Deus, ele vai pelejar pela minha vida. E com isso, além da fé, além de querer agradar a Deus, também vem mais um ponto, que é a obediência. Porque o profeta chegou até ela e falou para ela fazer, conforme nós lemos aqui. Ela poderia muito bem falar, não, eu estou morrendo aqui, meu filho está lá em casa, eu estou aqui pegando uns gravetos, porque nem gravetos eu tenho em casa, eu vou fazer o pão e eu vou morrer, não. Mas não, ela preferiu ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus, ao Todo-Poderoso, no qual a confiança, a fé, a obediência estava ali no coração dela. E com isso, a submissão daquela viúva foi de uma forma que agradou o coração de Deus, de uma forma que ali, porque Deus ele sabia da situação, e o profeta também estava ali, sabendo da situação daquela viúva, mas a sua obediência levou aquela mulher a experimentar algo jamais que ela havia sonhado, porque ela sonhava a morte, mas não, Deus lhe colocou para ela sonhar algo novo, naquele momento, algo de abundância, a generosidade de Deus em sua vida. Foi isso que Deus fez, Deus transformou a vida dela de um ponto de tirar onde não tinha nada, onde era morte, aonde que ela teria farinha, aonde que ela teria azeite para alimentar por um longo tempo. E Deus, ele provê o que nós necessitamos. Isso é o mais interessante, que Deus, ele provê o que eu e você necessita. Muitas vezes nós pensamos que precisamos daquilo, mas muitas vezes também nós não precisamos daquilo, estamos apenas pedindo, e Deus sabe do que você precisa. Então Deus, ele muda a situação. Muitas vezes nós precisamos, ou melhor dizendo, nós precisamos estar em sintonia com Cristo. Nós precisamos estar olhando para Cristo. Nós precisamos estar com foco em Cristo, para que a minha ação, a minha vontade seja a mesma vontade do Senhor. E naquele momento, a vontade daquela viúva era fazer o bolo, ou melhor, o pão para sua criança e para ela. Só que ela viu que a vontade de Deus para ela era uma outra vontade, e com isso ela
identificou a vontade de Deus e falou: o que Deus quer para a minha vida é isso. E obedeceu. Ou seja, com base na fé, com base no agradar o Mestre, com base na obediência que nós temos para com Cristo, ela usou os últimos recursos físicos que ela tinha. E eu imagino, isso é o Rafael falando, eu imagino aquela mulher fazendo aquele pão para o profeta, e colocando a última gota de azeite, pegando a última mão ali, né, de farinha na botija, e aí depois ela fala: agora eu preciso fazer para o meu filho e para mim. E ela entregou isso para o profeta. E eu imagino qual que era o coração dela pensando: agora eu vou pegar a botija de azeite e vou fazer para mim. Como que estava o coração dela em virar ali? E a confiança que ela tinha para com o Mestre, que teria azeite ali, que teria farinha ali, ao colocar a mão naquela botija para pegar a farinha, ao colocar e falar, porque muitas vezes a gente pensa, né, será que vai ter? Será que realmente? Não, mas ela colocou e sentiu que realmente existia multiplicação ali, conforme o profeta tinha falado. E nessa noite, Deus, Ele pergunta para mim, para você, como nós estamos vivendo? Quais são as circunstâncias em que você ou em que eu vivo? Quais são as necessidades que nós estamos passando no nosso dia a dia? O que você está precisando? Você está com a alma desnutrida, ou a mesma desnutrição que aquela mulher está passando, porque existia um problema financeiro, ela não tinha o que comer? Ou sentindo algum desespero da sua alma, do seu coração? O que eu tenho para falar nessa noite que Deus colocou no meu coração é que não importa o quão amargo seja o seu problema, a esperança vem do Senhor. Não importa qual a dificuldade, a solução vem do Senhor. Não importa se você não tem azeite na sua casa, a solução vem do Senhor. Não importa se você pensa e fala: não, eu estou morrendo espiritualmente, a solução para você viver espiritualmente vem do Senhor. Não importa como você se encontra nessa noite, a única coisa que você precisa fazer é falar: Senhor Deus, eis-me aqui, e o Senhor conhece o meu coração, faça conforme a tua vontade e o teu querer. É isso que nós precisamos, e nós precisamos desejar nessa noite. Porque nós não somos perfeitos. Nós não temos a chave da perfeição nas nossas mãos. Porque perfeito é só o Senhor. Mas existe um Deus que sim, Ele é perfeito. E aonde que Ele morreu, conforme já comentei, na cruz do Calvário, aonde que Ele nos deu o direito de salvação, aonde que Ele nos deu, Ele nos enxertou na videira verdadeira, esse mesmo Deus, Ele tem a solução para tudo das nossas vidas. Então, não importa o amargo que seja esse problema, não importa a dificuldade, o nosso Deus, Ele tem a situação para tudo. Basta eu e você confiar no Senhor, basta eu e você obedecer a Deus. Então, com isso, a Bíblia nos diz: se for ser forte e corajosos, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Nós temos um Deus que peleja pelas nossas vidas, como pelejou pela vida do profeta Elias, que estava necessitado também de uma água, de comida, como também pelejou pela viúva que estava necessitado financeiramente de comida ali naquela cidade. Porque Deus, Ele cuidou dos dois, Ele cuidou do profeta, como também cuidou da viúva, que nem muitas vezes era cristã, mas só com atitude que foi realizada naquele momento, ela pôde ver a glória de Deus, ela pôde ver a presença de Deus, ela pôde ver o que realmente Deus faz quando Deus fala. Com isso, diante dessa verdade, você tem as seguintes opções, nós temos as seguintes opções nesse momento, que é parar. Parar do quê? Nós temos que parar de se afligir
e começar a pôr a nossa fé em prática. Porque fala na palavra de Deus também, não ande ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém seja conhecidas diante de Deus as tuas petições. Só então você sentirá paz no Senhor. Nós devemos olhar também, olhar o quê? Olhar para Deus. Ser obedientes a Ele. Porque a palavra também dele fala, invoquei o Senhor, e Ele lhe responderá, e Ele lhe mostrará coisas grandes e ocultas que você não conhece. E aquela viúva, ela não conhecia o que Deus podia fazer na vida dela. O profeta conhecia e sabia quem era o Deus dele. Como nós também conhecemos quem é Deus. Nós estamos aqui a cada dia ouvindo a palavra do Senhor. Nós estamos a cada dia aqui louvando ao Senhor. Nós estamos adorando ao Senhor. Nós conhecemos esse Deus. Aquela viúva, ela não conhecia, mas mesmo assim ela confiou, ela teve fé, ela foi obediente. Ela quis agradar o Mestre. E as nossas vidas nessa noite também tem que ser da mesma forma. E muito mais, porque nós conhecemos quem é o nosso Deus. Nós conhecemos quem é o Criador, nós conhecemos quem é o nosso Redentor, o nosso Remidor. Nós conhecemos quem é esse Deus. Nós temos a palavra em mãos, aonde que Deus fala conosco. E com isso, nós devemos escutar as promessas do Senhor para com as nossas vidas. Porque a palavra fala, Ele promete suprir cada uma de suas necessidades por intermédio de Jesus Cristo, segundo a sua riqueza em glória. Nós devemos prosseguir de forma que vai nos levar a agradar ao coração de Deus. Porque também a palavra fala, dai a ser-vos dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Então, com isso, se nós trabalharmos os nossos corações, estarmos na frente do Senhor, com o coração aberto, disposto a obedecer, a ter fé, a agradar, nós teremos as bênçãos, as riquezas, as maravilhas do Senhor para com as nossas vidas. Porque nós devemos entregar o pouco que nós temos para Deus. Muitas vezes nós cantamos aqui, entrego tudo a Ti. Né? Quantas vezes nós já ouvimos isso na pregação? Mas nós entregamos tudo a Deus mesmo? Nós entregamos conforme aquela viúva que tinha só aquela farinha, aquele azeite e mais nada na sua casa. Então basta nós refletirmos nessa noite, porque Deus ele tem coisas grandes para as nossas vidas. Deus ele tem coisas grandes nessa igreja, na igreja universal. Ele tem o melhor dessa terra para as nossas vidas. Ele tem o melhor de tudo para com as nossas vidas, mas basta nós, neste momento, olharmos, focarmos, esquecermos as coisas que passam do nosso lado, as coisas que acontecem nas nossas vidas, mas focar em Jesus Cristo. É a única coisa que nós devemos nessa noite fazer, meus irmãos. Muitas vezes nós perdemos o foco com tantas coisas, muitas vezes nós entristecemos com tantas coisas, mas o nosso foco não está em Cristo, porque nós estamos olhando para as coisas alheias que estão acontecendo. Mas quando nós focamos em Cristo, as coisas passam, e eu falo, estou olhando para Cristo. As coisas passam, eu estou olhando para Cristo. As coisas passam, eu estou olhando para Cristo. E é isso que nós devemos fazer nessa noite. E com isso, não entregar apenas o pouquinho que nós achamos que devemos entregar para Deus. Nós não devemos entregar esmola para Deus. Nós devemos entregar o nosso coração por completo. Nós devemos entregar a nossa vida por completo. Nós devemos entregar o que realmente Deus quer que seja entregue por completo. Porque Deus, Ele sonda o nosso coração. E com isso, saiba que para Deus não existe distância, barreiras ou circunstâncias. Tudo o que Ele quer da minha vida e da sua vida é o que aconteceu com a viúva. Era um coração, era um ouvido, era um olhar atento ao profeta,
falando com ela e falando: Deus realmente vai solucionar o meu problema. Deus realmente vai mudar a minha situação. Deus realmente vai renovar as minhas forças. Deus realmente vai me tirar desse lamaçal do pecado. Deus realmente vai mudar a minha vida, vai colocar um anel no meu dedo e me chamar de filho. É isso realmente que Deus quer das nossas vidas. Ele mesmo removerá a fome, como Ele removeu daquela viúva, e trazer a fartura para a sua casa. E essa fartura que muitas vezes estou falando aqui, é em todos os âmbitos, meus irmãos. É na questão financeira, sim. É na questão espiritual também e muito mais. Porque o que nós precisamos é do espiritual. É muito mais do espiritual que nós precisamos. Nós precisamos estar arraigados na videira verdadeira que é Cristo. Nós precisamos estar segurando nas mãos de Deus. Para onde Ele quiser nos direcionar, nós vamos. O que Ele quiser que nós falemos, nós vamos falar. Da forma que deve ser a atitude ser feita, nós vamos fazer. Que Deus Ele esteja na frente conduzindo as nossas vidas. Então, em meio à dificuldade, saiba que Deus é a sua provisão. Em meio aos problemas, Deus é a sua provisão. Em relação ao que você está passando nesse momento, porque eu não sondo o seu coração, apenas Deus sonda o seu coração e Ele sabe. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que muda a situação. Ele é o Deus que transforma a sua situação. Então, nessa noite, o que Deus quer falar para a minha vida e para a sua vida, que tudo se fará novo quando nós depositamos a confiança no nosso Senhor Deus. Será abundante, será algo que nós vamos olhar assim e falar: como foi feito isso? Porque é algo inimaginável. Porque o Senhor trabalha dessa forma. Deus Ele não trabalha com o óbvio. Deus Ele trabalha com situações quando o homem não pode colocar mais a mão. Quando não existe médico para curar. Quando não existe situação para ser feita. Aí sim entra Deus. Porque nós olhamos, e o ser humano é muito disso. Quando nós não vemos o nosso eu, a situação, aí nós falamos: vamos entregar para Cristo. Mas que seja diferente nessa noite. Que quando nós vermos uma situação e nós começarmos a passar pela situação, nós podemos falar assim: eis que confio no meu Senhor, o meu Redentor, Ele vive, e Ele mudará a minha situação, Ele transformará a minha vida, Ele vai fazer o que eu nem imagino, mas eu sei que Ele irá fazer. E com isso, Deus, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele é um Deus que trabalha e peleja pela minha vida e pela sua vida. E nessa noite, o Senhor Deus, Ele quer da minha vida e da sua vida a entrega e o olhar em Cristo Jesus, conforme foi para aquela viúva. Que Deus abençoe a essa palavra, que possa brotar no seu coração e no meu coração uma palavra que seja frutificada a cada dia e que nós possamos ir até o Senhor todos os dias e lembrá-lo que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e é Ele que muda a situação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.